E tem pessoas mais mimadas que vocês nesse YouTube, eu desconheço. Porque agora esse canal só tem aquilo que vocês querem. Só tem aquilo que vocês gostam e vocês pedem. Eu mimo mesmo, que vocês também me mimam com os comentários lindos de vocês. E a gente tem aqui essa troca, essa relação maravilhosa. E hoje, como de costume, eu vim trazer um vídeo que vocês gostam bastante, que é analisando uma redação da UERJ. Redação essa escrita em cima de um tema do livro Uma Janela em Copacabana. Sempre bom lembrar que essas redações que a gente analisa aqui são para ajudar vocês, para vocês terem uma ideia da construção, da estrutura, porque a gente não acha muito material sobre a UERJ na internet, mas lembrem-se de que essa redação não pode ser copiada. Essa redação é uma redação real de um candidato que vai fazer a prova igual a você, e redações iguais, com trechos iguais, elas configuram plágio, óbvio, é plágio mesmo. Não é para copiar, é só para ajudar vocês, tá bom? Vamos para o vídeo então. Essa redação foi escrita para esse tema aqui, ó. É válido afirmar que na sociedade fluminense a violência é necessária para a garantia da paz? E aí, já pensa o que você acha sobre isso? Você acha que a gente consegue construir a paz sem a violência? Ou que são dois polos da mesma moeda? Conta pra mim o que você pensa sobre isso. Bom, essa redação ela tem como título Paz em Essência e ela diz assim: Sérgio Adorno, conhecido sociólogo contemporâneo, afirma ser possível escrever a história do Brasil como uma história de violência. Ao estabelecermos um recorte, porém, da cidade do Rio de Janeiro, percebemos que a crueldade não só fez parte da sua trajetória, mas também se mostra hoje necessária à manutenção da suposta sensação de paz. Bom, vamos comentar então os pontos positivos dessa introdução e os pontos a melhorar. Essa introdução é muito boa porque ela é crítica. É uma introdução que tem todos os elementos, mas tem criticidade. Aliás, eu tô com uma redação muito boa também, que eu li ontem de uma aluna que tirou nota 10. Se ela deixar, eu compartilho com vocês na semana que vem. Gravo um vídeo compartilhando a redação dela. Mas tem que pedir autorização ainda. Mas é legal porque ela começa direcionando quem é esse pensador, né? A gente tem que partir do princípio de que a gente conhece esse pensador que a gente tá citando. E não que a gente viu num vídeo de citações prontas e modelos prontos, que claramente não faz sentido pra UERJ. A UERJ abomina isso. Então ela direciona um sociólogo contemporâneo. Contemporâneo quer dizer da nossa galera, sabe? Eu brinco falando que contemporâneos são aqueles pensadores que ainda estão vivos. Mas é óbvio que essa é uma definição de brincadeira, muitos deles não estão vivos. Mas são contemporâneos porque são da nossa geração. É uma redação que tá bem alinhada ao tema. Quando eu passei esse tema aqui pros meus alunos, muitos deles não fizeram esse recorte da sociedade fluminense. E o vestibular da UERJ, ele pode sim cobrar um tema que fale especificamente do Rio de Janeiro. Ainda mais quando o livro é Uma Janela em Copacabana. As chances da UERJ fazer isso não são pequenas, não. E ela já fez, a gente teve um tema em 2017 que foi o Cidade Maravilhosa pra quem? Foi o recorte do Rio de Janeiro. A manha de conhecer a prova da UERJ tá aí. Você saber o que é possível, o que não é possível, qual é o perfil, o que ela provavelmente não vai cobrar. Inclusive, a gente vai falar disso no nosso aulão do livro Os Sonetos, do Camões. Não sei se vocês sabem, mas a gente vai ter um aulão nesse domingo agora. E o link de inscrição tá lá no meu Instagram. Quem quiser se inscrever pra participar do aulão é só ir lá. Então, quando a UERJ cobra um tema, como Cidade Maravilhosa pra quem, por exemplo, ela tá fazendo um recorte do Rio de Janeiro. Isso já aconteceu. Pode acontecer na prova de vocês também. E uma coisa que eu gosto bastante também dessa introdução é que ela segue uma linha diferente do esperado. Então, normalmente, eu, pelo menos, defenderia que a gente consegue, sim, construir a paz sem violência. Nós temos diversas experiências de pacifistas políticos que fizeram isso. Ano passado eu li uma redação bem legal, inclusive, que falava sobre o Gandhi, né? Apesar de ser aí uma história controversa. Mas esse texto, não. Ele vai pra linha oposta. Ele diz que, na verdade, a violência, ela é, sim, necessária para a construção da paz. Que é bem legal, já destaca aí pra gente um posicionamento crítico que não tá fundamentado no senso comum. Mas não é pra forçar a barra não, tá, gente? É só pra fazer isso se você de fato pensar desse modo. Então é uma introdução muito boa. A única coisa que eu faria aqui de diferente seria explicar melhor essa ideia da história da violência. O que quer dizer essa história da violência que o Adorno tá trazendo? Isso não foi explicado. Vocês vão ver que isso é até mencionado em outros momentos do texto, comentado, que é muito bom. Mas aqui na introdução não ficou tão claro assim. Mas isso é preciosismo. É uma introdução que está maravilhosa. Vamos pro desenvolvimento 1. Tal constatação, a princípio, pode soar pessimista, mas uma análise racional permite perceber que no Rio de Janeiro, os indivíduos ainda não apresentaram valores éticos bem estabelecidos, de modo que as relações de poder estruturam a organização social. Por isso, ao examinarmos o passado do país, como Adorno sugere, notamos que essas relações foram pautadas em manifestações violentas, como revoltas e escravizações, e não em diálogos éticos e serenos. Por esse motivo, é possível observar ainda hoje policiais abordarem os indivíduos todos os dias com violência no território fluminense,
Sem ela, a história provou ser impossível fortalecer a organização social em prol da sensação de paz. E aí, o que você achou desse parágrafo? Vamos comentar. Primeiro ponto que eu acho muito bom aqui, abordagem histórica relacionada com a realidade. A abordagem histórica é uma estratégia excelente para explicar a ideia do seu argumento, porque ela mostra que aquilo que você está trazendo não começou hoje e é apenas resultado, fruto de uma parada que começou lá atrás. Só que só fazer isso não é suficiente. Por quê? Porque os temas da UERJ, normalmente, eles vão tratar da nossa sociedade atual. Então, sempre que você for citar uma parada histórica, você tem que mostrar qual é a relação daquilo com o presente, e é isso que esse parágrafo faz. Relaciona muito bem o passado com o presente. Então isso é um ponto super positivo. Outro ponto positivo, reaproveitou o pensador da introdução. Na UERJ não é interessante você mencionar o que for, seja um filme, seja um livro, só na introdução. Por que não é interessante? Porque fica forçado. Mostra que aquela ideia está articulada àquele parágrafo, mas não ao seu pensamento como um todo. Então quando você reaproveita os pensadores ao longo da sua redação, isso é muito bem visto. A gente já comentou isso em algum dos vídeos aqui do canal, não foi? Acho que foi um dos vídeos de estrutura, aqueles vídeos em que eu ensino a estrutura da redação da UERJ, mas eu não lembro qual foi. Um comentário, porém, que eu preciso fazer sobre esse parágrafo. Reparem que aqui lá no comecinho diz o seguinte, que os indivíduos do Rio de Janeiro não apresentam valores éticos bem estabelecidos. Isso é uma generalização. Qual é o problema das generalizações? Normalmente elas não são verdade. Será que não existe nenhum indivíduo no Rio de Janeiro com valores éticos bem estabelecidos? Então talvez seja legal mostrar que isso é uma generalização. Falar generalização rápida é difícil, hein? Vamos para o desenvolvimento 2. Se considerarmos então tais aspectos, percebemos que sujeitos que busquem comportamentos pacíficos em prol da manutenção da paz tendem a ser silenciados e até mesmo invisibilizados. Não é à toa que, ao construir uma ficção baseada na sociedade fluminense, Garcia Rosa, em Uma Janela em Copacabana, foi capaz de evidenciar esse fato. Na narrativa, o protagonista, que se mostra diferente dos outros policiais por sua abordagem pouco violenta, até foi capaz de identificar a criminosa, mas não de detê-la. A razão, a ética e o equilíbrio, então, apesar de serem os caminhos desejados, ainda não são viáveis na sociedade em que vivemos. Isso aqui é uma parada que a gente discutiu muito em aula lá no curso. E é legal ver isso aqui aparecendo nessa redação. O que está sendo considerado aqui é que, num mundo ideal, seria suficiente... Calma aí, cadê? Aqui. A razão, a ética e o equilíbrio. Eles são os caminhos que a gente busca de fato. Eu tô sempre passando a mão no nariz nos vídeos, mas isso é mania, porque eu tenho rinite alérgica. E aí eu tenho tanta rinite alérgica que mesmo quando eu não estou com rinite, eu fico coçando o nariz. Mas não tem nada aqui pra coçar. Essa é a minha vida. Continuando aqui então. Esse parágrafo mostra que esse seria o estado desejado e é o caminho desejado, mas ele ainda não é suficiente. Ponto positivo aqui também é que o parágrafo tá atrelado ao recorte temático. Então tá falando da sociedade fluminense. E talvez o principal, eu tenho uma abordagem produtiva do livro. Uma abordagem que está ligada à sua argumentação e não é apenas forçada. Estou citando o livro porque eu tenho que citar. Está muito bem articulada com os argumentos. Não cite o livro só por citar. O foco da UERJ é a sua argumentação. Tem parágrafos que focam muito mais no livro que na nossa realidade. Isso não faz sentido. A redação da UERJ precisa falar da gente e o livro é só uma ferramenta para você fazer isso. Chegamos então à conclusão. A gente tem vídeo de conclusão aqui no canal, tá? No Rio de Janeiro, portanto, a violência ainda é necessária à construção da paz, mesmo que esse não seja o cenário ideal. Admitir tal fator não é, porém, sinônimo de acomodar-se, uma vez que se o histórico do país é, como Adorno sinalizou, um histórico de violência, a paz plena e integral nunca existiu. Essa constatação, portanto, é necessária para que um dia não nos contentemos mais com a falsa sensação de paz e busquemos, enfim, a paz em sua essência. A retomada da tese foi feita aqui de um modo muito bom, com criticidade, e é legal porque a gente vê também um diálogo da conclusão com o título, que dá aquele efeito de um texto bem amarradinho. Porém, contudo, entretanto, todavia, aqui tem uma coisinha assim que poderia deixar esse texto 10/10. Não sei se vocês perceberam que desde lá do início vem aparecendo essa relação de a gente vive uma falsa paz, a gente busca
a sensação de paz, mas não a paz em si. Essa ideia, apesar de aparecer e a gente talvez até entender, ela não foi escrita com clareza, a não ser aqui na conclusão. O que não tá no texto não pode ser avaliado. Então, mesmo que o seu corretor entenda o que você quis dizer, ele não pode avaliar, porque isso não tá no papel, não tá na prova. Ou seja, escreva de fato o que você quer dizer. Essa ideia é muito boa. É de que enquanto a gente tem a violência sendo usada para conquistar a paz, a gente só busca essa sensação de paz, mas a paz de verdade ela não existe. Mas isso não foi trabalhado com clareza no texto, então poderia ter sido trabalhado. Mas é um texto muito bom, mais de 90% com certeza, chegaria até o 95%. Temos alguns pontinhos a melhorar, mas nada muito grave. E você, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa redação, o que você mudaria nessa redação. E não esquece de se inscrever para o nosso aulão dos sonetos que vai ocorrer nesse domingo. E tem vagas limitadas, tá bom? Inclusive, gente, se vocês clicarem lá e estiver dizendo que não tem mais vagas, desculpa. Eu fiz essa divulgação tarde demais. Mas no mais é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos, tchau!